Ok, meus caros alunos, vamos começar nossa aula sobre geometria molecular. Nós começamos com a seguinte ideia: nós sabemos que o carbono forma quatro ligações, mas a questão é saber como estas ligações do carbono, por exemplo, estão organizadas no espaço tridimensional. Como o carbono está disposto no espaço? É esta pergunta que nós devemos nos fazer para introduzirmos esta aula. Será que essas quatro ligações do carbono assumem um arranjo planar, onde nós temos aqui ângulos de ligação carbono-hidrogênio, carbono-hidrogênio, um ângulo de ligação de 90 graus. Será assim que o carbono está disposto no espaço tridimensional, né? Formando aqui uma figura que se assemelha a uma pipa ou a um losango? Na verdade, não. O carbono tetraédrico, o carbono sp3, né, que tem quatro ligações simples, irá apresentar o que nós conhecemos como um arranjo tetraédrico. As ligações carbono-hidrogênio para a molécula de metano, por exemplo, CH4, essas ligações estarão apontadas para os quatro vértices de um tetraedro, que é uma figura geométrica que nós podemos chamá-la também de pirâmide de três lados. Veja aqui a figura da pirâmide, lado 1, lado 2 e lado 3 aqui atrás. E aí temos que o carbono fica no centro da figura, né, fica no corpo dessa pirâmide, no centro, e os hidrogênios estão apontados para cada um dos vértices. Assim. Da seguinte maneira, né, temos que os ângulos de ligação carbono-hidrogênio para o metano irão apresentar 109,5 graus. Perceba que uma angulação bastante diferente do carbono planar que nós pensamos no início da aula. A questão é saber por que o metano apresenta esta angulação em vez desta aqui. Fica bem claro que para termos aqui uma figura como um tetraedro, nós não podemos desprezar o espaço tridimensional, visto que o carbono planar ele é projetado em dois planos, eixo X e eixo Z. Já que não, né, para nós concebermos um carbono tetraédrico, com esse ângulo de ligação, 109,5, nós precisamos considerar outro eixo no espaço. Precisamos ter um espaço tridimensional. Mas por quê? Por que nós temos essa angulação? Por que o carbono, por exemplo, no metano, por que essa molécula possui esse formato, essa geometria? Para entendermos isso, precisamos entender que em qualquer molécula, qualquer espécie química, existem zonas de atração e repulsão. Beleza? Zonas de atração e repulsão. Nós sabemos que, por exemplo, uma ligação química aqui é formada por dois pares eletrônicos. Os pares eletrônicos, como vocês bem sabem, formam uma região negativa, uma região de carga negativa. Essa região aqui, é justo pensar que ela vai se repelir com essa outra ligação química, que também é formada por elétrons. Elétrons com elétrons se repelem.
E esses pares e essas ligações aqui, esses elétrons, também irão se repelir na água com outras regiões, que são os elétrons livres do oxigênio, os dois pares eletrônicos livres do oxigênio. Então, entender que na molécula nós vamos encontrar essas zonas de repulsão é o primeiro passo para entendermos as geometrias moleculares. Relembrando a teoria da ligação de valência, temos que uma ligação química é dada pela sobreposição de dois orbitais atômicos. Átomo 1, orbital atômico 1. Átomo 2, orbital atômico 2. E a ligação química é dada pelo emparelhamento de dois elétrons provindos um de cada átomo. E a ligação química será exatamente essa região de sobreposição para a teoria da ligação de valência. E, relembrando, aqui essa região entre os dois núcleos, esta região, é uma região onde eu encontro carga negativa. Será uma região que irá repelir, não na mesma molécula, mas irá repelir regiões semelhantes de outras moléculas do gás hidrogênio. Ou seja, temos aqui uma zona de repulsão. Para entendermos as geometrias, nós precisamos recorrer ao modelo de repulsão de pares de elétrons na camada de valência, RPSV. Nesse modelo, prevemos que as formas, as geometrias das moléculas, dos íons, das espécies químicas estarão relacionados com a presença de ligações e pares eletrônicos livres em torno de um átomo central. Ok? Então vamos ter que eleger um átomo central para podermos entendermos as geometrias. Esses pares de elétrons livres e ligações químicas, eles devem estar o máximo distantes entre si, de modo a minimizar a repulsão entre estas zonas. Da seguinte maneira, voltemos para o metano. Podemos entender que no metano nós temos uma ligação, outra ligação, outra ligação e outra ligação aqui. Essas ligações, como vocês já sabem, são regiões que concentram carga negativa. Se possuem carga negativa, possuem elétrons, e essas regiões aqui, essas ligações, irão se repelir. Elas irão se repelir. Cada ligação dessa repulsa outra ligação semelhante. Então, nada mais justo pensar que essas ligações irão assumir uma geometria de forma que o ângulo entre estas ligações seja o máximo possível. É por isso que nós não temos os 90 graus no carbono planar. Temos 109,5 no carbono tetraédrico. Porque desta maneira, assumindo esta angulação de ligação, nós temos a maior distância possível entre estas ligações. Exemplos de arranjos geométricos de moléculas. No caso, as principais. Temos aqui um arranjo linear. Temos um arranjo linear, onde nós temos aqui ângulos de ligação de 180 graus. Temos o arranjo trigonal plano, onde nós temos ângulos de ligação de 120 graus. Temos a tetraédrica, que foi o arranjo geométrico que nós vimos para o carbono no metano. Temos a bipiramidal trigonal. Vejam que nós temos aqui
temos duas pirâmides. Vocês precisam forçar um pouco a imaginação de vocês, né? Vejam aqui a base da pirâmide que eu estou desenhando agora. E aqui eu tenho aqui, ó, os lados da pirâmide. Então eu tenho uma pirâmide de cima e uma pirâmide de baixo. Uma pirâmide que eu tenho uma base triangular. Do mesmo modo, eu tenho aqui, ó, uma bipirâmide de base quadrada ou uma geometria octaédrica, onde eu irei apresentar ângulos de ligação que serão de 90 entre essas ligações aqui, né, e 90 aqui também. Ok? Para nós representarmos uma molécula que está disposta no espaço tridimensional, para que nós possamos pegar essa molécula e representá-la no papel, que obviamente possui apenas dois planos, né? Plano X, o eixo X, o eixo Z, nós precisamos usar artifícios. O principal artifício são as cunhas. Temos três tipos de cunhas. Temos aqui, ó, uma cunha linear. Temos aqui uma cunha linear, indicando que a ligação, por exemplo, aqui do BCl3, que essa ligação aqui está no plano do papel. Temos aqui a cunha tracejada. Essa cunha indica que essa ligação boro-cloro está para dentro, está projetada para dentro do papel. E esta cunha aqui, onde nós temos uma cunha fechada, me indica que a ligação boro-cloro, esta ligação específica, está projetada para fora do papel. Vejamos, seguindo aqui a animação. Está aqui a ligação está aqui a molécula com as suas três ligações e vamos traçar um plano no meio da molécula. Vejam só. O plano cortou a molécula e veja que o cloro, essa ligação aqui está no plano. Esta ligação com a cunha tracejada ficou para trás do plano, para dentro do plano, e essa daqui ficou projetada para fora do plano. Para entendermos a geometria de uma molécula, como a molécula está disposta com suas ligações no espaço tridimensional, nós precisamos entender antes o arranjo eletrônico do átomo central. Precisamos ver como os elétrons relacionados ao átomo central, como esses elétrons estão dispostos no espaço tridimensional. E esses elétrons, claro, eu incluo os elétrons ligantes, ou seja, as ligações químicas, e os não ligantes, que são os pares eletrônicos livres. Ok? Primeiro ponto, nós precisamos entender que, imaginando aqui, no caso 2, eu tenho um átomo central, imaginando apenas duas zonas de repulsão, apenas esses dois pares eletrônicos aqui, a melhor forma de acomodá-los será com um ângulo de 180 graus, tendo aqui um arranjo eletrônico linear. Quando eu adiciono mais um par eletrônico a este átomo central, eu vou distorcer essa angulação para ângulo de 120 graus. Então aqui, ó, adicionei mais um par eletrônico. A melhor forma de acomodar essas zonas de repulsão é através de um ângulo de 120 graus. Adicionando mais um par eletrônico, aí eu vou ter o caso do arranjo tetraédrico. Ok? Tranquilo? Ó, como eu resumi aqui.
dois pares eletrônicos ao redor do átomo central, temos um arranjo eletrônico linear. Três pares eletrônicos ao redor do átomo central, temos um arranjo eletrônico trigonal plano. Quando nós temos quatro pares eletrônicos ao redor do átomo central, teremos um arranjo eletrônico tetraédrico. Ok? Relembrando, esse par eletrônico a qual eu me refiro aqui, ele vale tanto para os elétrons ligantes quanto para os elétrons não ligantes, para os pares ligantes e para os pares não ligantes, ou seja, vale tanto para as ligações químicas quanto para os pares eletrônicos livres. Okay? Mas como nós encontramos este arranjo eletrônico? Primeiro passo, nós vamos determinar pela fórmula de Lewis o número de pares de elétrons em torno de um átomo central. Segundo, vamos contar que as ligações múltiplas como se fossem apenas um par eletrônico. Já já eu dou um exemplo para esse caso aqui. E 3. Se houver ressonância, nós vamos aproveitar apenas uma das formas da ressonância, né, para aplicarmos o arranjo eletrônico. Por exemplo, qual o arranjo eletrônico da água? Para nós entendermos o arranjo eletrônico da água, precisamos saber quantos pares de elétrons tenho ao redor da água, ao redor do átomo central, desculpe, ao redor do átomo central, ao redor do átomo de oxigênio. Vejam só, está aqui o átomo de oxigênio, e ao redor do átomo de oxigênio eu tenho um par eletrônico livre, um par eletrônico livre, né? Dois pares eletrônicos não ligantes e dois pares eletrônicos ligantes, ou seja, duas ligações químicas. Vejam, eu tenho uma, duas, três, quatro zonas de repulsão. Quatro zonas de repulsão, voltando aqui, quatro zonas de repulsão, né? Encaixamos nesse caso aqui. Quando nós temos quatro zonas de repulsão, teremos um arranjo eletrônico tetraédrico. Então, é assim que os elétrons da água estão dispostos no espaço tridimensional. Estão organizados na forma de um tetraedro. Vejam só, está aqui os pares eletrônicos, né? E vejam como esses hidrogênios e esses pares eletrônicos irão estar apontados para um vértice de um tetraedro. Claro, tá ok? Vamos agora para o caso 2, que eu prometi exemplificar. Vamos encontrar o arranjo eletrônico do ácido cianídrico, né, do HCN. Então, ó, ao redor do carbono aqui, nós temos uma ligação química, né, e outra ligação química aqui, uma ligação química tripla. Uma ligação tripla. O carbono não irá possuir elétrons livres. Como eu falei para vocês, essa ligação múltipla, essa ligação tripla, nós vamos considerá-la como sendo apenas um par eletrônico, como sendo apenas uma zona de repulsão. Então, embora tenhamos quatro ligações, né, temos quatro pares eletrônicos, vamos considerar esta ligação química aqui, essa ligação tripla, como sendo apenas um par eletrônico. Então eu vou ter o quê? Duas zonas de repulsão. Duas zonas de repulsão me dá um arranjo eletrônico linear. Eu tenho um arranjo eletrônico linear. Então é na forma de uma linha que eu vou ter a molécula do ácido cianídrico. Ângulos de 180 graus entre esses pares eletrônicos.
Vamos encontrar agora o arranjo eletrônico do tricloreto de boro, o o BCl3, aquele que nós vimos no início da aula, onde nós exemplificamos as cunhas. Então, fazendo a estrutura de Lewis para o BCl3, temos boro, e ao redor do boro eu vou ter 2, 3 pares eletrônicos. Claro, 3 pares eletrônicos ligantes, ou seja, 3 zonas de repulsão. 3 zonas de repulsão me dará um arranjo eletrônico trigonal plano, ângulos de 120 graus. Vamos encontrar agora o arranjo eletrônico da amônia, do NH3. Fazendo a estrutura de Lewis, eu tenho par eletrônico livre em cima do nitrogênio e 3 pares eletrônicos ligantes, ou seja, ao total 4 pares eletrônicos, 4 zonas de repulsão. 4 zonas de repulsão me dá um arranjo eletrônico tetraédrico. Vamos lá, vejam como aqui a amônia terá os seus hidrogênios e o seu par eletrônico projetado para os vértices de um tetraedro. Vamos encontrar agora o arranjo eletrônico do ácido perclórico. O ácido perclórico é o cloro, por estar no terceiro período da tabela periódica, ele não segue fielmente a regra do octeto. Nele acontece o que nós chamamos de expansão de regra do octeto, devido à presença de orbitais D disponíveis para formarem ligações. Esse tópico nós já estudamos, né? E vemos que vamos ter ao redor do átomo de cloro, do átomo central, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pares eletrônicos. Mas este caso aqui se encaixa naquela segunda regrinha para encontrar o arranjo eletrônico. Nós vamos considerar estas ligações múltiplas como sendo apenas um par eletrônico. Ou seja, teremos aqui 1, 2, 3, 4 zonas de repulsão. 4 zonas de repulsão, arranjo eletrônico tetraédrico. Ok? Pronto. Sabendo sabendo sobre o arranjo eletrônico, nós podemos agora entender sobre a geometria molecular. Ok? Para entendermos a geometria molecular, nós devemos focar a atenção apenas nos pares eletrônicos ligantes, ou seja, nas ligações químicas. Recapitulando, vamos olhar para uma estrutura, determinar o seu arranjo eletrônico, e depois disso vamos dar a sua geometria molecular. A água, por exemplo, possui um arranjo eletrônico tetraédrico. Os seus pares eletrônicos estão apontando para os vértices de um tetraédrico. Mas para a geometria molecular, nós não vamos contar com os pares eletrônicos não ligantes. Não vamos contar com os pares eletrônicos não ligantes. Vamos levar em conta apenas os pares eletrônicos ligantes, ou seja, as ligações químicas. Então, desprezando isso aqui, nós vamos ter um arranjo, uma geometria que eu vou chamar de uma geometria angular. O arranjo eletrônico da água é um arranjo eletrônico tetraédrico,
Mas como dois dos seus pares eletrônicos são não ligantes, eu vou ter uma geometria molecular angular. Ok? Da seguinte maneira. Deixa eu apagar aqui para ficar mais claro. Então, ó, temos um arranjo eletrônico tetraédrico, porém uma geometria angular. Ok? Moléculas que são formadas apenas por dois átomos sempre serão lineares. Por exemplo, ácido fluorídrico, ácido clorídrico, gás de nitrogênio, gás de oxigênio, gás de hidrogênio. Dois núcleos, não há possibilidade de ter outra geometria senão a geometria linear. A geometria irá depender do número estérico, isto é, das zonas de repulsão ao redor do átomo central. Isto é, o somatório dos pares de elétrons livres e do número de átomos ligados no número de átomos ligados ao átomo central, ou seja, pares eletrônicos ligantes. Para representar o átomo central, vamos usar a letra A. Para representarmos os átomos ligados ao redor do átomo central, nós vamos usar o termo, o símbolo Xn, onde N me será o número de átomos ligados ao átomo central. E vamos usar o En para representar os pares eletrônicos livres ao redor do átomo central. Por exemplo, a molécula de água. Nós temos como é que nós vamos codificar a configuração eletrônica, né, da água. Temos na água dois pares eletrônicos, então temos átomo central. Ao redor do átomo central temos eu tenho aqui dois átomos ligados ao átomo central. Temos dois átomos ligados ao átomo central, logo AX2. E quanto aos pares eletrônicos, eu tenho aqui apenas 2. Então, ó, é 2. Vocês vão ver que essa configuração aqui pode ser atribuída para outras espécies químicas. Por exemplo, uma espécie química que vai ter essa configuração espacial aqui é a molécula do ácido sulfídrico. Do ácido sulfídrico. Também será uma molécula que irá apresentar dois átomos ligados, dois hidrogênios no caso, ligados ao átomo central, que será um átomo de enxofre, e também irá apresentar dois pares eletrônicos livres. E não por coincidência, essa molécula aqui também irá apresentar um arranjo eletrônico tetraédrico e uma geometria molecular angular. Ok? Vou dividir a aula em duas partes para não ficar muito cansativo e voltamos falando mais sobre exemplos de moléculas outras configurações para espécies químicas. Até mais.